Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes ir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida irmã Luísa, querido povo de Deus aqui presente, você que nos acompanha pela Rede Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, nós estamos na terça-feira da Semana Santa e vivemos os desdobramentos da entrada triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Ele que entra em Jerusalém montado na humildade. Ele que vem pregar a humildade e não é compreendido. Todos aqueles ramos agitados e jogados pelo chão não convencem nosso Senhor, porque Ele sabe que aquele povo está louvando, está de fato fazendo um sinal meramente externo, não fazem aquilo de coração. Porque o que Jesus espera realmente é a conversão do coração, é a mudança de vida. O ramo que portamos e que trazemos em nossas mãos tem essa dupla finalidade: nos projetar a esperança, mas a esperança que só pode acontecer por intermédio de uma vida que busca conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. E converter-se é buscar aquela esperança que não decepciona. A esperança que nos fora dada pelo Espírito Santo
derramado em todos nós. E desde ontem nós estamos percebendo as consequências deste gesto de Jesus, que entra humilde, que é aclamado, o povo canta Hosana, e o significado de Hosana, muito mais do que uma agitação externa, e por isso o estranhamento de Jesus, dizer Hosana é pedir: Senhor, esteja próximo de mim. Senhor, vem em meu socorro. E o povo estava muito mais eufórico pela ressurreição de Lázaro, que eles haviam contemplado com os próprios olhos. Estava diante deles aquele que havia realizado o milagre. E de certa forma o interesse tomou conta daquele povo. Se ele realizou algo maravilhoso para Lázaro, que dirá por aqueles que estavam sãos? Se ele ressuscitou os mortos, o que ele não podia fazer pelos vivos? Mas era ali meramente um interesse externo e não uma mudança de vida. E Jesus querendo o interior daquele povo, Jesus queria o interior, o coração daquele povo, e eles estavam perdidos em tantos outros interesses. E ontem no Santo Evangelho nós vemos Jesus na casa dos seus amigos, na casa dos pobres, na casa de Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, na casa daqueles que ele tanto amava. E à mesa, algo maravilhoso acontece. Jesus, que entra montado na humildade, senta-se à mesa dos humildes. A casa de Betânia é símbolo da igreja. Símbolo da igreja que devemos ser todos nós. E nesta igreja existe gente de todo tipo. Existe uma Marta que serve a mesa. Existe um amigo ressuscitado. Existe uma Maria jogada aos pés de Jesus, que quebra um vaso de alabastro, um vaso de nardo puro, o melhor perfume. Dizia o texto, meio litro de perfume, e quebra aos pés de Jesus. E unge os pés de nosso Senhor, antecipando assim aquilo que não daria tempo no alto da cruz. Porque é o que nós veremos na Sexta-feira Santa. Quase que não deu tempo de cuidar do corpo de Jesus. Ele foi logo retirado da cruz e não tiveram a oportunidade de fazer os ritos mortuários necessários. E Maria já estava quase que profetizando aquilo que aconteceria com o nosso Senhor. E o melhor de tudo é que o bom odor de Cristo, o cheiro de perfume, toma conta de toda a casa. E duas informações são muito importantes. O nardo era puríssimo e muito caro. Por que puríssimo? Porque ele havia tocado a alma de Maria. E Maria estava totalmente purificada. Maria estava inteiramente pura. Mas não somente a alma, ele tocou o corpo de Maria. Quando diz que o nardo era muito caro, está dizendo de algo material. Maria é uma mulher completa diante de nosso Senhor. Maria é uma mulher que não possui dobraduras, é uma mulher que não economiza em entregar tudo aos pés do Senhor.
É o melhor perfume, é o perfume mais caro, é o melhor para Jesus, é o melhor para o Senhor. Mas não se engane, do outro lado tem um Judas, observando o exagero do amor de Maria, dizendo: mas isso é impossível. Como ela pode quebrar um vaso de nardo? Por que ela não pegou esse dinheiro e deu aos pobres? E todos nós sabemos qual era o interesse de Judas. Judas cuidava da bolsa comum dos apóstolos. Ele era ladrão e assaltante. Ele roubava nosso Senhor. Ele roubava o Salvador. E não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã. Se você fizer algo bom, se você fizer algo que seja puríssimo e caríssimo para nosso Senhor, se você oferecer a sua vida a nosso Senhor, se você oferecer tudo a Jesus, pode ter certeza, vão te chamar de doido, vão te chamar de maluco. Estar às 7:30 da manhã, numa santa missa, na cabeça de muitos Judas aí fora, é um absurdo. Construir, irmã Luísa, a igreja das mãos ensanguentadas de Jesus, para muitos no Brasil, é uma loucura. É o olhar de Judas sobre a associação, dizendo: para que esta igreja? Para que uma igreja tão grande? Para que gastar tanto dinheiro? Para que ficar pedindo dinheiro para o povo? Para que ficar pedindo dinheiro para os sócios? Sendo que podia investir isso em tantos outros lugares. É porque aqui, da associação do Senhor Jesus, da igreja das mãos ensanguentadas de Jesus, brotará o bom odor de Cristo. E isso vai incomodar. E isso já tem incomodado muita gente. Não se engane. Isso incomoda. Mas incomoda de uma tal maneira, porque parece que nós não devemos ter zelo para com as coisas de Deus. Não devemos ter zelo para com a liturgia. Não devemos ter zelo para com as coisas sagradas. E aí, as pessoas que são tomadas pelo espírito de Judas vêm com um papo furado, que não cola mais há muito tempo, em favor dos pobres, e não fazem nada pelos pobres, nada pelos pequeninos. Diferentemente aqui da associação, que toda ação que promove, estende a mão a quem precisa, estende a mão a quem necessita. E a maior ação de caridade que nós fazemos aqui na associação é rezar uns pelos outros, porque não existe ministério de caridade maior do que a oração de intercessão uns pelos outros. Quantos a irmã Luísa atende? Quantos o padre Eduardo? Quantos são atendidos pelas meninas do call center? Quantos são atendidos pelos padres e pelos colaboradores em cada um dos programas que aqui acontecem? Quantos são atendidos? Mas aqueles que são os Judas de plantão, claro que não vão ter este olhar. Claro que não vão sentir o bom odor de Cristo, porque estão interessados em coisas outras que não a pureza, que não a entrega real e verdadeira. E nós sabemos onde isso vai terminar. Isso termina onde nós vemos o evangelho da missa de hoje. Judas sendo tomado por Satanás à mesa. Porque quem não se convence do bom odor de Cristo, quem não se deixa tocar pelo bom odor de Cristo, infelizmente é tomado por Satanás, é tomado pelo demônio, se torna um divisor dentro da casa de Deus, dentro da casa do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Ele entregou nosso Senhor por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Aquele que queria tanto que dessem o dinheiro aos pobres.
trocou nosso Senhor por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E Pedro quase que foi pelo mesmo caminho de Judas. Ainda bem que Pedro teve a oportunidade de se arrepender. Novamente, aqui estamos nós. Na Semana Santa, nós somos convidados a tomar partido. De que lado você quer estar? Do lado de Maria que serve Jesus? De Lázaro ressuscitado? De quem quebra o vaso de alabastro, nardo puro e caro, e derrama aos pés de nosso Senhor? Ao lado daqueles que querem espalhar o bom odor de Cristo pelo mundo inteiro? Ou ao lado do olhar maldoso de Judas Iscariotes, que põe defeito em tudo, em todos, que nada está bom, que sempre tem uma desculpa, mas no fundo foge do amor, do perdão e da misericórdia do Senhor? Ou até mesmo do lado de Pedro, que foi um grande pecador, mas que soube reconhecer o seu pecado e soube colocar-se diante de Deus, a tal ponto de certa altura do Evangelho dizer: a quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? De que lado nós estamos, meu irmão? De que lado você quer estar? De que lado hoje nós assumimos permanecer? O Senhor espera esta resposta de cada um de nós. Ele que é a nossa luz, Ele que é a nossa salvação, Ele espera essa postura. Que Maria Santíssima, Virgem Dolorosa, interceda por todos nós, para que possamos, como Maria de Betânia, oferecer a Jesus o melhor de nossas vidas. Oferecer a Jesus aquilo que há de melhor, porque para Deus sempre o melhor, porque para Deus sempre aquilo que é excepcional de nossas vidas. Não devemos ficar olhando: será que eu ofereço isso para Deus? Será que eu ofereço isso para o Senhor? É preciso ter coragem. Santo Agostinho diz que ter fé, que acreditar em Deus, que entregar a vida a Deus, é assinar uma folha em branco, entregar ao Senhor e dizer: reescreve novamente a minha história, reescreve novamente a minha vida. Eu lhe dou, Senhor, esta autorização. Que esta Semana Santa seja uma folha em branco nas mãos de Deus, para que Ele possa reescrever a minha, a sua, a nossa história, para que voltemos àquilo que é essencial, a igreja de Betânia, a igreja dos pobres, a igreja daqueles que se reconhecem necessitados do amor de Deus, da bondade do Senhor, mas que lhe oferecem o puríssimo, o mais caro, aquilo que nós temos de mais sagrado em nossas vidas. Que a bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, interceda por todos nós, hoje, sempre, assim seja. Amém.